E aí, pessoal, vamos aqui para a quinta aula do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. No capítulo 5, nós vamos trabalhar com os blocos parlamentares de maioria e de minoria. Tá certo, pessoal? Vamos aqui ao artigo 12. O caput, ele fala que os partidos eles podem se juntar e formar um bloco parlamentar e ter uma liderança única. Isso é feito por acordo entre as bancadas. No parágrafo 1º, ele fala sobre o tratamento. Um bloco parlamentar é tratado, em geral, como se fosse um único partido grande dentro da Câmara, com os mesmos direitos e deveres regimentais. Certo? O parágrafo 2º fala sobre perdas de poderes. Quando os partidos eles formam um bloco, os líderes individuais de cada partido perdem suas prerrogativas de líderes, certo? E aí é eleito um líder único do bloco, certo? Por exemplo, tem cada partido, tem 5 partidos, esses 5 partidos têm 5 líderes. Eles resolvem formar um bloco parlamentar. Esses 5 líderes eles deixam de ser líderes e vão indicar um novo líder para comandar esse bloco, como se fosse um partidão, o bloco parlamentar, certo? O parágrafo 3º ele cita o tamanho mínimo, certo? Tamanho mínimo. Um bloco parlamentar não pode ser formado, atenção a essa regra, viu? Não pode ser formado por menos de 3%, 3 centésimos dos membros da Câmara, que é cerca de 16 deputados. A Câmara tem 513 deputados, certo? Um bloco ele não pode ser menos do que 16 deputados. Um bloco tem que ser maior do que isso, certo? O parágrafo 4º e 8º, eles falam sobre a dissolução, ou seja, quando o bloco deixa de ser bloco parlamentar e volta a ser partido novamente. Se a saída de um partido do bloco fizer o grupo ficar abaixo do mínimo, no caso dos 3%, ou seja, quando tiver menos de 16 deputados, o bloco é extinto, obrigatoriamente. Menos de 16 deputados não existe bloco. Basicamente isso. O partido que saiu ou que teve o bloco dissolvido não pode entrar em outro bloco na mesma sessão legislativa, ou seja, tem que ter uma nova sessão legislativa. Lembrando que nos 4 anos, cada ano tem 2 sessões legislativas, a gente viu logo no começo da aula. E vai no começo de 1º de fevereiro a 17 de julho e depois 1º de agosto a 22 de dezembro, se não me engano, se não salva a memória. Eu acho que eu errei o começo, depois do dia, eu acho que é dia 2 de fevereiro. Enfim, tem lá na aula 1, você tem que ver. Então, naquela sessão legislativa, se o partido saiu daquele bloco, ele não pode entrar em outro bloco na mesma sessão, tem que esperar uma nova sessão. Por exemplo, ele entrou agora no começo do ano e ele resolveu sair antes de chegar a julho, por exemplo. Ele não pode, até julho, até 17 de julho, ele não pode se filiar a outro bloco, só na próxima sessão legislativa, que vai começar em agosto. Certo? Vamos agora para as finalidades. Um partido não pode participar de 2 blocos parlamentares ao mesmo tempo. Certo? Isso aí não está de acordo com o regimento externo, não está correto um partido participar de 2 blocos ao mesmo tempo. É só cada partido fica em um bloco. Vamos falar agora da maioria e da minoria. Maioria é o partido ou bloco parlamentar que possui a maioria absoluta dos membros, ou seja, 257. Professor, e quando os blocos parlamentares, que é acima de 16, não chegam nesse quantitativo? Fique calmos, que vai ter o parágrafo único para tirar essa dúvida aí. A minoria é o grupo opositor, certo? É o grupo de oposição, que tem um número inferior àquele da maioria. Tem um grupo da maioria, o que não é maioria é minoria. Basicamente é assim. Agora vamos para o parágrafo único. Caso não chegue nesse número aqui de 257. Se nenhum partido ou bloco sozinho conseguiu 257 deputados ou mais, as funções regimentais, ou seja, a maioria, fica com o partido ou bloco que tiver maior número de representantes, ou seja, maior número de pessoas na bancada, ou seja,
aquele bloco parlamentar que chega no número próximo ao 257, ou o número maior de deputados, fica sendo a maioria. E a minoria é o pessoal que não tem esse maior número de deputados, ok? Entendidos até aí? Se está tudo entendido, vamos para as questões. Primeira questão, logo, uma questão aqui para encontrar a alternativa incorreta. Questão, busca a alternativa incorreta, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Sobre a formação, quórum mínimo e as consequências da criação de um bloco parlamentar. Está no artigo 12. Assinar a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Alternativa A. As lideranças dos partidos que se coligam em blocos parlamentares perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Exatamente. Perdem as atribuições e prerrogativas para se unir um novo bloco. Vai ser tudo novo. Os líderes vão perder a liderança e vão eleger um novo líder para aquele bloco. A está correto. Então, não é essa a alternativa a se marcar. Alternativa B. Não é admitida a formação de bloco parlamentar composto por menos de 3/100º do número dos membros da Câmara. Exatamente. Não pode menos do que 3%, certo? Não pode, que é equivalente a 16 deputados, certo? O bloco parlamentar pode ser formado por representantes de 2 ou mais partidos, isso mesmo, sob liderança comum, mediante deliberação das respectivas bancadas. Exatamente, é isso mesmo que está lá no regimento. Alternativa D. A agremiação que integrava um bloco parlamentar dissolvido pode constituir ou integrar outro bloco na mesma sessão legislativa? Não, não pode. A alternativa incorreta é essa daqui. Ó. Acabei de frisar na aula que não pode, na mesma sessão legislativa, um partido se filiar do bloco e filiar em outro. Não pode. Desde que tenha um quórum mínimo, não pode. Aqui já está errada a questão D, a alternativa D. O bloco parlamentar pode ser extinto se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum mínimo de 3/100º dos membros da casa? Não. Não é isso que... É exatamente isso que diz o parágrafo. A alternativa está correta mesmo. O bloco parlamentar pode ser extinto, pode sim. Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum mínimo, ou seja, tem que ter os 3%. Se essa perda for menor do que 3%, então não terá mais bloco parlamentar. Então a alternativa A está correta. Vamos para a próxima questão. Ó, errada é a alternativa D, como mencionei lá em cima. Questão 2. Conforme o regimento interno, no seu artigo 13 e parágrafo único, qual das alternativas está correta sobre as definições de maioria e minoria? Vamos ver o que é maioria e minoria. Vamos ver se vocês prestaram atenção. O bloco parlamentar deve ser comunicado à mesa até 1º de fevereiro do primeiro ano de legislatura, para valer para o segundo biênio de mandato da mesa. Não é isso que fala. Não é isso não. Errada a questão. A maioria é sempre o partido ou bloco que tiver o maior número de representantes, independentemente se atingir a maioria absoluta. Errado. Errado, não é isso. Esse independentemente aqui deixou a questão errada. A minoria é a representação imediatamente inferior à maioria, que, em relação ao governo, exprime posição idêntica à da maioria. Não, posição oposta. Minoria é sempre oposta à maioria, uma posição contrária. Se nenhuma representação, se a maioria for idêntica à minoria, então os dois vão ser maioria, não vão ser minoria. Tem que ter alguém contra para ser a minoria, senão tudo se unir àquele bloco, não é verdade? Vamos olhar aqui a alternativa D. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, certo? Não se define maioria, se define sim. Já está errado. E todos os partidos permanecerão em condição de minoria, não. Aquele com maior número de
deputados vai ser a maioria e a minoria vai ser o que não tiver a maioria, obviamente. Vamos para a alternativa E, que possivelmente essa daqui vai estar correta. Vamos lá. A maioria é constituída pelo partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, isso mesmo. E a minoria, a representação imediatamente inferior, com posição diversa do governo. Exatamente essa questão, essa alternativa. A questão 2, a alternativa correta é a letra E. Muito bem, pessoal, muito bem. Agora, a questão bônus aqui. Vocês que vão responder aqui nos comentários essa questão. Vamos lá, que se vocês estão afiados. Questão 3. Os seguintes partidos políticos, Partido A, com 20 deputados, Partido B, com 15 deputados, Partido Gama, com 10 deputados, decidem formar um bloco parlamentar na Câmara dos Deputados. O objetivo é unir forças para ter peso nas decisões e acesso às prerrogativas regimentais. Juntos, somam 45 membros. O total de membros da Câmara é de 513 deputados. Considerando as regras estabelecidas no regimento interno, assinale a alternativa correta sobre a formação deste bloco. Alternativa A. A formação deste bloco é automaticamente válida, pois a soma dos membros, 45, ultrapassa o mínimo exigido, que é 3% dos membros da Câmara, que corresponde a 16 deputados. Será que essa alternativa está correta? Alternativa B. O bloco pode ser formado, mas as lideranças individuais dos partidos alfabeto e Gama manterão suas atribuições e prerrogativas regimentais, que somarão ao do novo líder do bloco. Alternativa C. Se, após a criação do bloco, o Partido Gama decidir se desligar, o bloco parlamentar não será extinto automaticamente, pois a condição de quórum mínimo é verificada apenas no ato da criação. Será que está correto? Alternativa D. A agremiação Partido Alfa, caso se desligue deste bloco, poderá imediatamente constituir ou integrar outro bloco parlamentar na mesma sessão legislativa, desde que o novo bloco atenda ao quórum mínimo. Será que está correto? E a alternativa é: a formação do bloco é permitida uma vez constituído, ele terá que, no que couber, o tratamento dispensado pelo regimento às organizações partidárias com representação na casa. Será que essa alternativa está correta? Então, pessoal, deixe aí nos comentários qual alternativa está correta da questão 3. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente fica por aqui e continua estudando.